Vamos lá, vamos lá. Estamos começando aí mais um Tráfego Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente. E hoje a gente tem mais um convidado especial, mais um gestor de tráfego aqui com a gente. Fala aí, Demetrios. Salve, salve família, bem-vindo a mais um Tráfego Cast. Eu sou Demetrios Lima. Hoje vamos falar sobre a profissão gestor de tráfego e temos uma pessoa bem especial aqui no episódio. Vai lá, Igor, se apresenta aí pra galera. Fala aí, pessoal, beleza? Bom, sou o Igor, sou gestor de tráfego há mais ou menos 2 anos. Trabalhei aí com o querido Demetrios e Rodrigo ali no Wendel Carvalho. Entrei como estagiário. Hoje eu sou analista na agência Indominus, então a gente atende alguns grandes players por aí, tá? E é uma honra estar aí no podcast de vocês. Boa. Tá mudo. Tô mudo, cara. Olha lá. Ô, Igor, e hoje você toca toda a parte de tráfego no Domo? Você toca Facebook, Google? Que mídias que você faz hoje aí, cara? Como é que tá? Cara, eu toco tanto Facebook quanto o Google. A gente agora quer arriscar algumas coisas como TikTok, até Pinterest para testar. Tem alguns clientes que querem arriscar, mas principal é Facebook e Google. E o Você Igor, tá. galera? O que, Fala Demetrios? aí. Não, eu ia perguntar, é só infoprodutos que você Ah, toca boa. lá? Tem algum outro tipo de cliente? Como que é? Só infoproduto, tá? O foco total é infoprodutos, tá? Lançamento perpétuo também? Lançamento perpétuo, distribuição de conteúdo ali, tá? Massa, Legal. cara. E o Igor, galera, ele entrou lá como estagiário, né? E a gente criou um plano ali para ele. A gente criou toda uma trilha de crescimento e ele foi seguiu esse plano, cresceu, foi efetivado lá dentro e foi contratado por uma agência aí. E eu tô sabendo que ele tá mandando bem pra caramba. Que ele tá arrebentando, né, Igor? Diz que você é o novo cara do tráfego, que você vai fazer história, não é? Que você fala história aí. Que isso, pô, que isso. Tamo indo aí, graças ao Demetrios e do Rodrigo, né? Pelo amor de Deus. Show de bola, Boa. meu amigo. Show de bola. Ao longo do episódio você conta mais aí sua história pra gente? É, o Igor fez CRO, ele fazia alguns dados, trazia insights, era bem legal, cara. E assim, até baseado nesse. O Igor, ele começou como ali ser gestor, ele estava na faculdade, que eu me lembro, que aí ele tinha feito algumas coisas, mas ainda não tinha entrado na profissão. E aí eu queria até entender, Igor, hoje para você, com a experiência que você já tem tomado aí já passou mais de um ano, né? Já deve ter uns 2 anos que você é gestor ou mais. Nesse tempo aí como gestor de tráfego e performance. Como que você vê, mano, e como que você descreve essa profissão de gestor? Tipo, quando eu falo, Igor, descreve a profissão de gestor, cara. Como que você descreve, mano? Cara, assim, é até engraçado porque a minha visão, como era um gestor de tráfego antes de entrar até no Wendel, era muito diferente. E quando eu entrei, até a visão que eu tive de vocês me explicando, né, principalmente vocês dois, cara, você tem que olhar tudo, você é realmente um analista de performance. Então, hoje em dia, o gestor de tráfego que não olha tudo, 360 de tudo, não é um gestor de tráfego completo, realmente um gestor, sabe? Então, o que eu aprendi e o que eu enxergo no gestor de tráfego é isso. Cara, você precisa Não é o saber cara que sobe os anúncios, né? Não é só exato, isso, certo? exatamente. Não é o cara que sobe os anúncios. Isso é óbvio, o principal ali, né, para começar a campanha, mas se você não enxerga tudo, do começo do anúncio até o comercial, cara, você não é um gestor de tráfego. Até a ponto, né? De- Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso lá, né? Você vinha com algumas dúvidas de tipo, ó, como que eu faço essa campanha? Como que eu faço para melhorar mais os resultados, né? Para entregar mais? E aí, muitas das vezes, a gente ia fora do tráfego, né? A gente analisava ali a página, o comportamento, qual que era a audiência sendo impactada, será que a comunicação está correta para ela, né? Lembrando aqui agora, eu lembro que muitas vezes você trazia isso, de, tipo, Demetrios, quero entregar mais resultado, fiz esse modelo de campanha, o que que você acha? Aí, opa, não, vamos para os princípios. Por que que você fez assim, né? Você entendeu todo o processo. Foi uma jornada bem massa ali, né? Você é prova disso, né, Mads? Quantas perguntas que eu fiz pra você que eram bestas naquele momento, né? Mas foi muito importante pra mim porque eu, inclusive, lembro de uma frase que você falou pra mim, que era o seguinte, cara, não se preocupa tanto com o gerenciador. O técnico a gente ajusta. Olha o resto, sai do gerenciador, olha o tráfego de forma completa.
Então, aquilo me deu muita base, até o Rodrigo falou sobre o CRO, isso me ajudou muito a entender testes, entender estratégias que utilizavam, principalmente porque eu fiquei bem ligado ao front-end, então, principalmente no Wendel, era um lugar que rolava muito teste, cara. Então, isso me ajudava a ter muita bagagem. E o lance que o Demetrius trouxe, cara, isso é muito real, né? O gestor ele tem que entender o 360 em volta dele, tudo que está acontecendo. Por quê? Porque, cara, tudo influencia direto na sua performance, tudo influencia direto no seu resultado, né? Se você pensar ali, e é o que a gente sempre tentava trazer ali para o Igor, nessa trilha que a gente criou para ele, martelar, bicho, não é para você olhar só a campanha, não olha só ali, olha a página, olha anúncio, olha desenvolvimento, olha essas métricas, tanto que o Igor começou como CRO, né? Então, eu concordo com isso que vocês trouxeram. O gestor ele tem que olhar o 360. Ele tem que olhar tudo. Ele tem que ter senso crítico e opinião sobre um anúncio que está bom ou que está ruim, ou rejeitar algum anúncio nesse sentido. Página, ele tem que estar olhando tempo de carregamento, ele tem que estar olhando percentual, ele tem que estar olhando tudo junto ali com o web designer, né? Então, isso daí traz uma diferença para o gestor não ser só um gestor de tráfego. Ele é um gestor de tráfego estratégico e performance, né? Então, eu penso que tudo isso daí tem um impacto direto no sucesso das campanhas da pessoa. E se isso impacta o sucesso da sua campanha, você tem que estar de olho também, né? Você tem que estar de olho em tudo isso. Você tem Uhum. que entender as taxas e performance de cada um. Antes de analisar o funil do tráfego, você tem que analisar o funil do macro, né? Então, eu acho que é bem bacana que entra muito nisso daí, né? E eu vejo, aí eu não sei, Igor, como que você vê, e o Demetrios, essa parte de responsabilidades, porque eu imagino que tem responsabilidades direta e indireta para o gestor de tráfego. Direta é a parte de campanha, resultado ali. Indireta é o que vem influenciando a campanha, né? O que você vê, pô, a página parou de entregar. O gestor tem que estar alerta nisso aí. Como que vocês veem essa parte da responsabilidade? Até o post que eu fiz hoje, né? Que foi quando a campanha vai muito bem, parabéns, copy. Que ideia incrível, tá vendendo muito quando a campanha vai mal. E aí, tráfego, o que vocês vão fazer para mudar o jogo? Então, o que que vocês veem Uhum. hoje de responsabilidade ali para o gestor de tráfego, cara? Vai lá, Igor. O que que você acha? Quais são as principais Bom, responsabilidades? Na minha visão, o gestor de tráfego tem que estar 100% alinhado com algo que não é totalmente direcionado a tráfego, né? Igual o Rodrigo falou sobre página. Ele tem que estar ciente o tempo todo do que está acontecendo na página e cada vez mais perto do copy, por exemplo. Até para evitar em relação é o que o Rodrigo falou, pô, deu certo, é o copy, deu errado é o tráfego. Porque se o gestor de tráfego tem um comportamento igual de um copy, de entrar e debater a ideia, até o Rodrigo falou sobre rejeitar um anúncio ou não, mas ele ter essa noção do que é bom e do que não é bom na hora de subir um anúncio, na hora de subir uma página, eu acho que isso evita esses problemas, sabe? Então, acho que essa responsabilidade é total do gestor de tráfego. Ele tem que ser analista de tudo, e não só do Uhum. tráfego em si, né? Porque a gente lida diretamente com a grana que está sendo investida, né? Então a gente consegue ter métricas, a gente consegue entender o funil. Então, o gestor de tráfego, acima de qualquer coisa, eu acho que ele tem que entregar o resultado em cima do dinheiro que está sendo investido. Consequentemente, para isso, ele vai ter que entrar em algumas áreas, eventualmente, para discutir, para propor, para direcionar, porque isso vai influenciar em como a gente está investindo, consequentemente, no resultado que a gente está obtendo ali, né? Então, por isso que eu falo sempre que a campanha ela acaba sendo um detalhe, se precisa fazer bem feito, tem muita coisa para fazer a nível de campanha sim, ao mesmo tempo, né? Mas para entregar o resultado, você inevitavelmente vai precisar atacar outras áreas. Eu fico sempre, eu sou um dos mais próximos do time de copy, web, todos os projetos que eu participo, porque essa troca é boa para mim, é boa para o resultado final, né? Porque no final das contas, a gente precisa entregar o resultado. Para isso, precisa lidar com tudo, né? Com a comunicação, com o expert. Quantas vezes já participei de lançamento onde eu, eu e o expert sozinho criando anúncios ali, né? Dentro do cenário, vamos fazer esse tipo de anúncio, sabe? Por mais que a responsabilidade da criação do anúncio não é minha, necessariamente, eu consigo entender o que tende a performar, quais deram resultados, as ideias. Então, no final das contas, gestor de tráfego precisa entregar resultado em cima do valor investido. É, e Consequentemente, para essa, isso.
E essa conexão é o que mais ajuda na hora de subir as campanhas, né? Principalmente com o expert ali, ele entende completamente o que precisa utilizar, então esse tipo de acompanhamento com o time ajuda demais na hora de subir as campanhas também. E isso já entra, né, mano, no que a gente tava conversando das habilidades que gestor de tráfego precisa ter. Para mim, cara, todo mundo tem que ter habilidade de gestão. E quando eu falo gestão, não tô falando de gerir pessoas, gestão do seu dia, gestão dos seus projetos, gestão das suas tarefas. E aí, como o Demetrios trouxe, ter essa habilidade de comunicação e negociação, velho. Se você é gestor de tráfego e você não comunica e não negocia, o que que vai acontecer? Vai acontecer do copy atrasou um anúncio, e aí o design atrasou, você não subiu esse anúncio, e no final o anúncio não subiu, não vendeu, para quem que vai a culpa? É para você. Por que que você não correu? Você não foi lá, chamou, não se comunicou, não pediu, falou, galera, e aí? Pô, não deu, deixa eu fazer no Canva, anúncio fundo preto, letra branca, sabe? Então O assim, pior cenário, eu acho, é o seguinte: é você tá fazendo uma campanha ali, tá acontecendo uma campanha de marketing que envolve tráfego pago, e você, como gestor, você não comunica e ninguém sabe o que está sendo feito, o que está acontecendo, qual que é a performance, e lá no final todo mundo percebe que o que foi feito a nível de tráfego não foi bom, sabe? Então, comunicação, a gente estava falando um pouco antes de entrar aqui, né, Igor? Comunicação é uma habilidade tão importante quanto a sua parte técnica ali no tráfego. Porque se você faz muito bem, não evidencia isso, é ruim. Se o que está acontecendo não está sendo bom, não está tendo resultado, se você não comunica isso de uma forma efetiva, também é ruim. E outro ponto, a depender com quem você está se comunicando, você precisa falar uma linguagem específica. Então, eu, gestor de tráfego, falar com um estrategista tende a ir para uma linha específica. Falar com copy é outro, falar com outro gestor é outro, falar com time de disparo, com expert, é uma outra linguagem. Então, essa habilidade de comunicação não é tão, você não aprende assim, né? Tipo, em um curso, é mais vivência mesmo, uhum. mas é uma habilidade que faz total diferença no dia a dia, e isso destaca muitos gestores aí, pelo que eu observo. E vou até trazer, até voltado à linguagem, né? Falar com cada tipo de pessoa e trazer a informação. Algo que até aconteceu comigo, que eu identificava, principalmente ali no Wendel e agora onde eu tô na nova agência, como as pessoas recebem informação de uma forma diferente, como lida, né? Tem pessoas que gostam de analisar números, igual a gente, adoram um dash cheio de números, e outras pessoas não. Elas não gostam e elas não entendem. Então, por mais que você chegue e fale, pô, toque o dash, pode acompanhar todos os dias. Isso não vai adiantar, porque são pessoas que são extremamente visual. E talvez uma apresentação semanal seja melhor, né? Ou Uhum. diário, né? E aí, Igor, trazendo para o cenário lá do Wendel, né? Lá era um time grande, vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, né? Produtos diferentes, modelos de venda diferentes. Naturalmente, lá você se expôs a muitas coisas. O que imagino, e aí você me confirma, que hoje, depois de ter passado lá, você consegue ter clareza do que você passou lá, o quanto te agregou, te deu de repertório, te deu de desafio ali a ponto de você aprender a comunicar a postura que hoje você está tendo que fazer aí na agência que você está, né? Sim, completamente. E principalmente postura, principalmente. Porque, cara, todo mundo precisava que você fosse, que tenha realmente postura na hora de falar, na hora de apresentar, na hora de se comportar em qualquer momento. Então, pra mim, isso foi o diferencial. Eu precisava ter uma postura que talvez para aquela idade nem todo mundo tivesse, né? Porque eu Ô, era muito novo, mas você isso aprende que eu na te marra. falar, a galera, você foi seu primeiro emprego lá, Igor? Sim, registrado Foi assim, seu foi. primeiro emprego, muito bom. Mano, olha, Você, olha que louco, isso daí, Demetrios, que você está trazendo. Ela, para mim, entra muito como essa, a gente falando de quais são as habilidades fundamentais, né? E o Igor, ele vem conquistando, ele, pô, o primeiro trampo dele, primeiro emprego, ele conquistou e tá aplicando. Então, por exemplo, comunicação, beleza. Então, essa parte de comunicação, saber. E o Igor era muito tímido quando ele chegou, né? Ele era mais na dele, só que ele foi soltando. Daqui a pouco tava fazendo piadinha com o cara do chefe, né? Essas coisas todas. Então, mas, cara, essa parte de. Então, se a gente for pensar assim, né? Beleza, a gente sabe coisas, habilidades básicas que o gestor tem que ter. Mas se a gente pensar nas habilidades, se eu fosse contratar um gestor hoje
E o Igor pensando, cara, habilidades que eu sei que eu estou conquistando que estão me ajudando a crescer. A gente tem a comunicação, análise de dados, não tem como essa parte analítica. Comunicação, né, é uma dessas habilidades aí. A parte de olhar o 360, e eu acho que entra também nessa parte analítica. Que outra habilidade você vê, Igor, que você pegou como gestor nesse tempo, você está aplicando e está te ajudando nesse crescimento, por exemplo, mano? Olha, eu acho que é uma habilidade que eu não sei se funcionaria para todo mundo, mas para mim funcionou muito e até hoje funciona. Quando eu entrei no Wendel, principalmente naquele cenário, e aí até dividindo o meu cenário com o de vocês. Mas eu sempre levei o seguinte, eu preciso escutar muito, em vez de tentar me destacar como o melhor, como, sei lá, um maior gestor de tráfego ali. Não, eu queria escutar realmente todo mundo. Para mim, uma habilidade que conta é o gestor entender e escutar um outro que é acima, ou então o cliente, ou algo do tipo. Sabe, ter essa humildade, abaixar a guarda para escutar, né? E poucas pessoas hoje em dia têm isso, porque elas acham que não são gestor de tráfego e dono da razão o tempo todo, né? Isso é Então, na minha legal, visão, me ajudou muito. porque hoje em dia o mercado está muito grande, né, para gestão de tráfego, existem muitos cursos aí, muita gente entrando, e é vendido, né, uma parada de ganho financeiro muito alto, muito rápido. A galera faz um curso e já sabe que acha que sabe tudo, etc. Então, realmente, para quem está começando, acho que ter essa paciência, né? E eu lembro quantas vezes eu falei para você ter paciência. Você está plantando aqui, você está aprendendo muito, você está num ambiente desafiante, você tem grana ali para acompanhar no tráfego. Então, para quem está começando, eu acho que é uma boa mesmo ter esse olhar, né? De tipo assim, de ouvir, de aprender, não buscar a qualquer custo ali, né? A promessa que é vendida no mercado de ganhar muita grana rápido, não sei o quê, sabe? Porque isso te prepara para o longo prazo ali, né? Porque se você vai muito sangue no olho, só quer faturar ali, o gestor de tráfego, eu vejo algumas pessoas assim, ansiosas, querendo faturar muito, não sei o quê. Só que isso tende a não ser tão sustentável, né? Então, esse olhar um pouco mais assim, é uma boa. E você está colhendo muita coisa boa hoje, nego. Você teve seu primeiro emprego, você é novo ainda, já está numa agência aí, já está tocando grandes projetos, grandes lançamentos. E é bem massa ver aí a trajetória que você começou lá com a gente, aonde você está hoje. E eu fico brincando com você direto lá. Me dê 10 anos. E eu quero ver você daqui 10 anos, onde você vai estar. É muita pressão, cara, que isso. Você tem um caminho muito longo aí, você é muito novo. E é bem massa. E aí, já emendando uma pergunta aqui para vocês. Como que vocês enxergam o mercado hoje para o gestor de tráfego, né? Porque desde lá de 2012, 13, 14, 15 ali começou a onda dos infoprodutos, né? Então o gestor de tráfego começou a crescer muito nessa onda. Tem até hoje, o Rodrigo é dessa época, ele não começou com infoprodutos, se eu não me engano. Mas, no geral, como que vocês enxergam o mercado de trabalho hoje? Tá bom, tá ruim? Dá para trabalhar só com infoproduto ou não? Tem negócio local? No geral, assim, o que que vocês enxergam? Mano, eu vejo a evolução de gestor de tráfego, né? Quando eu comecei lá em 2013, vendia software, depois passagem aérea, depois carro, depois. Cara, o que que eu vejo de evolução? Cada vez mais o gestor de tráfego ele tem que ser um gestor de estratégia e performance, um gestor estratégico e performance. Porque antes era beleza, era fazer Google Search, era search, search, aí vem Facebook, ou aí Facebook, Pinterest, não sei o quê, aí vem isso, aí vem Pixel, aí vem. Hoje, por exemplo, cara, o Pixel não é mais aquela coisa simples de 3 anos atrás. Né? Hoje você tem que ter uma habilidade maior ali com Stable, com alguma coisa. Você tem que ter uma habilidade maior para instalar, por exemplo, um Pixel para o seu cliente. Uhum. Você tem que ter uma habilidade melhor para fazer um dashboard bacana ali para o seu cliente, porque eu vejo muito aquele lance do crescimento de mercado, sabe? Eu vejo muito aquele lance. Profissionalização, né? Mas tem um sofisticação de mercado. O que que eu vejo? Certo. Assim como existe a sofisticação de mercado na comunicação para cada mercado, então há 8 anos atrás, no mercado de emagrecimento, você falava, emagreça com o meu curso, dava certo. Hoje não dá. Por quê? Porque já tem uma sofisticação nível 5.
No mercado de tráfego, para mim já existe uma sofisticação de gestor de tráfego. Não é mais hoje só fazer aquilo, é como eu falei. Há 10 anos atrás era só fazer o Google Search. Aí depois Google Search, YouTube, aí depois Facebook, depois com Pinterest, depois isso. Hoje, Pixel, hoje vai além do Pixel. Você tem que aprender a fazer a parte de dados, um step, um negocinho ali. E a cada vez mais. E você tem que entender agora um pouco de páginas, às vezes tem essa habilidade para ler números, né? E eu acho que vai crescendo cada vez mais. Eu acho que vai vir voltando muito para a área de dados, cara. Principalmente, porque, como eu falei, para mim, o gestor de tráfego, a evolução é igual um Pokémon. A evolução de gestor de tráfego é gestor de performance estratégico. É para essa evolução, na minha visão, que o gestor de tráfego vai. Que ele vai além disso, ele vai saber bater o olho, entender dados, analisar, ele vai saber fazer um negocinho mais avançado. Então eu vejo que o mercado, cara, ele tá indo muito para esse lado, sabe? Que quem não for se adaptando vai ficando para trás. Vai ser o cara que vai cobrar mais barato, o cliente não vai ter resultado satisfatório que ele quer, porque hoje você tem que estar ali com a API do Facebook bem resolvida e tudo mais, para ter um resultadinho pelo menos bacana, né? Então eu vejo que ele vai crescendo muito para esse lado, cara, para uma sofisticação de mercado bem mais bruta, sabe, do que era. Como que você vê essa parada de infoproduto, mercado tradicional, né, corporativo para tráfego, Rodrigo? Mano, eu vejo que tem uma barreira. É um negócio. Só um segundo, Demetrios. Até falando desse ponto que o Rodrigo trouxe em relação ao mercado, eu acho que cada vez mais o mercado está ficando mais sólido também, né? Porque mais pessoas estão conhecendo sobre tráfego, que eu acho que é uma tendência agora, mais pessoas conhecem a palavra gestor de tráfego, isso deixa mais sólido, porque você precisa ficar mais profissional também, e eu acho que isso ajuda muito no mercado. Óbvio que sempre vai ter aquela tendência de mais pessoas conhecem, mais pessoas entram e tem pessoas que são ruins mesmo, não tem jeito. Mas eu acho que isso é, Uhum. é natural. É, o, acho que tem algumas bolhas ali, né? Mercado de infoproduto, lançamento. Acho que é um mercado específico ali que exige habilidades específicas e ao mesmo tempo tem o seu preço, sabe? Eu enxergo alguns gestores de tráfego numa linha específica que conseguem faturar bem, conseguem cobrar bem, se especializar ali, né? Existe o mercado corporativo, onde já é o analista de mídia paga, é o analista de marketing de performance, que é um outro mundo ali. Eu vejo que é bem diferente. Apesar de tecnicamente poder ser até algo parecido, mas o dia a dia ali, o B2B ali, é bem diferente. Tem a mídia programática, né, que não é tão comum dentro do mercado de infoprodutos. Então, eu vejo duas coisas talvez distantes até. Não sei se. O que que você acha, Rodrigo? Eu vejo. Deixa eu mudar a câmera aqui de novo, cara. Pera lá, para ficar uma câmera massa, cara, para ficar um negócio legal. Cara, eu vejo o seguinte, eu vejo que existe uma barreira, é muito engraçado isso, entre essa parte do mercado que não é de infoproduto tradicional versus tradicional. E essa barreira começa quando você fala assim, cara, eu trabalho numa agência, rodo tráfego para, sei lá, Danone, Jeep, não sei o quê. Ah, já rodei 500 milhões, 300, mais de 300 milhões. O pessoal de infoproduto, meu Deus, o cara já rodou 300 milhões. Isso é normal. É o normal quando você opera com grandes marcas. E ao mesmo tempo, eu vejo que a galera de infoproduto foca muito mais na parte de performance em si, sabe, do que de outros mercados. E eu vejo que a galera de infoproduto vai se virando mais. Eu acho que se um se complementasse com o outro, seria o mundo ideal. Tanto que você vê pessoas que vieram de agências tradicionais para o infoproduto, elas se dão muito bem. Por quê? Porque elas têm um outro know-how envolvido com marketing, né? E o fora do infoproduto usam muitas coisas, como você falou, usa DV360, que é mídia programática, usa muito mais ali a parte de native ads, usa várias outras coisas que o pessoal de info nem imagina e fala, uau, não sabia que isso existia, né? Quando você vai ver ali, faz todo um plano de mídia, né? Você não vê no infoproduto o pessoal criar plano de mídia, essas coisas, sabe? Então eu vejo que existe essa barreira, cara, e eu gosto, sinceramente, de contratar, né? Quando eu contratava gestor, eu gostava de pegar de agências, assim, mais tradicionais, porque é uma galera que já rodou muito, é uma galera que não tem medo. Eu vejo um pouco disso no infoproduto. A turma, roda o lançamento de 100 mil, aí você põe ele para rodar um lançamento de 2 milhões, ele assusta, ele tem medo,
Galera, puxa a galera de agência, do tradicional, você põe para rodar o de 1 milhão para ele não é nada. Por quê? Porque ele rodava a conta da Fiat lá, que era, sei lá, 15, 20 milhões, sabe? Então, eu vejo que parece que tem uma barreira assim, e não se falam, e se falasse, se complementariam muito mais, né? E eu acho que ambos, os dois lados, um tem para aprender com o outro, tanto o infoproduto quanto o tradicional, quanto o tradicional com o infoproduto, sabe? Eu acho que dá para aprender com os dois, na parte de processos, na parte de o que que é mais processual, de como fazer, e na parte de agilidade, um aprendendo com o outro também, mano. Essa é a visão que eu tenho, sabe, Demetrios? Até Pô, gostaria de voltar uma pergunta pro Rodrigo. Você acha que essa barreira, aos poucos, isso tá se quebrando? É uma tendência ou não? Cara, eu acho que por um lado sim, mas eu vejo também ainda o pessoal que não é de infoproduto julga muito a galera do infoproduto. Então eu percebo que a galera que vem do marketing tradicional, às vezes, ela fica um pouco mordida com o pessoal de infoproduto que consegue escalar ganho muito rápido, consegue faturar e vender muito rápido. E aí começa, isso não é marketing, não, isso não é marketing, sabe? Então eu vejo que tem um pouco de resistência. Mas eu percebo que as pessoas que pulam esse muro e vão para ambos dos lados conseguem se dar melhor. Eu já vi gente que saiu do infoproduto, foi para e-commerce, aplicou, bicho, voou. E eu já vi gente que saiu do tradicional, foi para infoproduto, aplicou o que aprendeu de marketing e voou também, entendeu? Eu sinto que já tem mais essa mistura, que eu tô vendo gente do tradicional vindo, lançando infoproduto devagarinho e tal. Então eu acho que a tendência, sim, cara, é ter mais essa mistura aí. O lance é muito que, e eu conversando com amigos de empresas, a gente percebe, o pessoal de infoproduto, quando você contrata, é complicado porque eles já querem ganhar muito, muito rápido, eles querem ganhar já percentual, então o cara tem 1 ano e meio, 2 de tráfego, já quer ganhar percentual, já quer ganhar 15 mil por mês, já quer não sei o quê, e o pessoal de lá não. O pessoal tradicional, eles, beleza, é aquilo, vamos crescendo, vou entendendo como funciona. Eu tenho muito essa percepção, sabe? boa. E quais são os maiores desafios na visão de vocês dentro da profissão, né? Gestor de tráfego ali. O que ele enfrenta normalmente no dia a dia? O que você tem enfrentado aí, Igor? Sem abrir nomes especificamente, né? Mas quais os desafios que você tem enfrentado aí que você acha que... Ou desafio novo que até então você não tinha no Windows, se teve alguma coisa diferente, sabe? O que você acha, você que tem 2 anos de mercado aí? Na minha visão, até para as pessoas que vão começar no tráfego, que me ajudou bastante até no começo, mas agora eu enfrento com mais frequência, é você realmente entender de estratégia fora de tráfego, quando você tem que criar, por exemplo, não criar, mas você pensar numa esteira de produtos, sabe? Quando é necessário um lançamento, quando não é necessário, quando é melhor um perpétuo ou não, quando eles podem se complementar, sabe? Então, eu acho que essa comunicação de estratégia, de entender produto também, é algo que é o meu meu próximo objetivo, né? E é algo que eu estou estudando bastante para cada vez melhorar mais, né? A gente sair realmente dessa visão de tráfego e entender de tudo. Porque você tem sentido assim que dentro de onde você está atuando, você precisa entender estratégia para conseguir entregar um resultado, né? Exato, principalmente porque eu sinto que muitos experts têm muita carência nesse ponto de criar mais um produto, escalar de uma forma diferente. Acha que às vezes pô, taca mais dinheiro e dá certo, sabe? E talvez aí vocês podem me corrigir, mas o mercado tá mudando bastante em relação a esse tipo de escala, né? Mais que em pensar em esteira, em criar um outro produto, talvez um novo front-end, e pensar em iscas para pegar no frio, sabe? E aumentar esse nível de consciência da galera, que é um desafio para o gestor de tráfego hoje em dia, na minha visão. Boa, é isso, porque o gestor de tráfego, ele lida dentro do mercado de infoprodutos, né? Mas eu acredito que na maioria dos mercados tende a ser um investimento mais alto ali da empresa, né? Tende a ser, se não for mais alto, ele é muito relevante. Qual que é a consequência disso? Existe naturalmente uma pressão por resultado, você precisa reportar, né? Então, o desafio é fazer a campanha, conseguir transformar o que você fez no tráfego, no gerenciador, em algo que
o seu estrategista, quem quer que seja a sua área de negócio ali, né? Se você trabalha dentro do mercado corporativo, consiga entender e ler o que está sendo feito no tráfego em cima do dinheiro que está sendo investido, né? Qual que é a consequência disso? Você precisa ter postura, você precisa ter profissionalismo, você precisa trazer segurança, você precisa saber se comunicar, você precisa saber discutir, você precisa entender quem que é a pessoa que está lá, que vai te questionar sobre um determinado resultado. Você precisa aprender a ler a métrica e transformar isso numa linguagem que qualquer um possa entender, né? Habilidades de relatórios, né? Algo técnico, às vezes, dependendo de onde você está, de como você trabalha, eu já tive a oportunidade de fazer muita coisa que não é tráfego especificamente, mas eu tive que fazer como, por exemplo, todo a estrutura de dados, traqueamento. Então, qual que é o desafio no final das contas, na minha opinião? E aí, Rodrigo, quero ouvir você. O desafio é você conseguir transmitir, né? Esse é um dos maiores desafios que eu vejo hoje. Consequentemente, abre muitas oportunidades para quem consegue lidar com isso, que é você transmitir para as outras áreas o que está acontecendo, o que está performando, o que está sendo feito no tráfego pago, em cima daqueles milhares, centenas e até milhões de reais investidos, né? Porque todas as áreas, a empresa inteira, né, vai querer entender como está sendo feito ali, né? Então, você transmitir isso para eles de alguma forma é um desafio, só que isso faz com que você adquira várias outras habilidades ali que não seja de tráfego, o que é bom, e isso abre oportunidade para muita gente, porque eu vejo que muitas pessoas falham nisso, não consegue transmitir segurança, não consegue fazer com que as pessoas confiem de fato. E como que se faz isso, né? O 80-20 disso é comunicação, é segurança, é postura ali, né? O que você acha, Rodrigo? Quais são os maiores desafios enfrentados hoje por gestores de tráfego? Cara, para mim, o maior desafio hoje enfrentado ali pelos gestores de tráfego é a parte da gestão. Desculpa, o maior desafio hoje enfrentado pelos gestores de tráfego, para mim, é a parte da cobrança e da pressão, que muitas vezes é exacerbada e não é correta, né? É Verdade. a parte mais difícil. Eu acho que tem essa parte de lidar com a pressão de cliente. E cliente pode contar se você é agência ou se você é uma pessoa interna, o seu chefe é seu cliente, por exemplo. É lidar com essa pressão e com os fatores que trazem essa pressão. Então, tudo que a gente vem falando aqui da evolução do gestor de tráfego é para ajudar com isso. Porque se você está com um cliente, você gera lead, gera lead, gera lead, você gerou 600 leads, não teve uma conversão, o cliente vai vir com pressão para cima de você, falando, e aí, ô gestor de tráfego, não está dando certo. Você tem que ter o discernimento, você tem que ter o conhecimento para falar qual é a taxa de conversão do seu time comercial. Deixa eu fazer aqui um cliente oculto com o time comercial, você trazer isso. Essa, para mim, é o maior desafio. Porque muitas vezes o cara fica com medo, o cara treme, e ele não sabe falar isso. Se ele tem toda essa base, esse conhecimento que a gente falou que o gestor de tráfego tem que saber do 360, ele vai saber lidar muito bem com esse desafio. Se ele não tem, cara, aí a hora que vier a pressão, e cara, e tráfego a gente sabe, é todo dia pressão. É todo dia pressão por resultado. A hora que vier a pressão, ele não tem essa base, veio a pressão, veio a cobrança, veio cadê o resultado? O que vai acontecer, cara? Ele vai tremer, ele não vai saber lidar e esse vai ser o maior desafio dele todos os dias. Quando chegar a mensagem no WhatsApp do cliente, seja lá quem for, do chefe, dos colegas, de seja lá quem for do time, ele não vai saber responder, ele vai tremer, ele vai ter um burnout, ele vai ficar ansioso, ele vai ter aquele monte de problemas. Então, para mim, cara, hoje o maior desafio é esse. Porque se você perguntar para as pessoas ali que estão em agências, que prestam serviço e tudo mais, todo mundo vai falar, cara, o cara contrata o tráfego e ele bota tudo para cima de mim. E é o tráfego, e não interessa o que o copywriter escreveu, não interessa se o time comercial dele não está sendo bom, não interessa, entendeu? Eles não, na maioria dos clientes não entendem que o tráfego é o marketing, marketing gera demanda, departamento de vendas vende, né? Então, para mim, esse é o maior desafio, cara, hoje para gestores de tráfego, porque o tráfego se tornou essa coisa muito grande, o tráfego é foda e tudo mais, e tem gente que acha, vou repetir, acho que todo podcast eu falo isso. Tem gente que acha, cara, que o tráfego é a casa de mágica. A pessoa acha que comprou uma casa de mágica e vai resolver todos os problemas assim, né? No estralar de dedos. E não é. E se o gestor não souber lidar com a pressão e a cobrança que vai vir,
ele vai rachar no meio. Ele não vai aguentar. Então ele tem que ter argumento, ele tem que saber ter narrativa, ele tem que saber trazer, ele tem que saber negociar. Só que ele não pode se vitimizar. Tem uma linha muito tênue em você saber trazer isso, em você saber argumentar e você se vitimizar e realmente é a sua culpa, mas você está se vitimizando toda hora e o cliente falar, não aguento mais você. Então você tem que saber diferenciar isso. Por isso que você tem que entender do 360 para entender quando realmente é você, quando não é, e saber argumentar e trazer solução. Não adianta só falar, seu comercial é ruim. Ajuda, traz solução, monta funil, mostra números, tangibiliza isso para o cliente. E aí você vai saber lidar muito melhor com essa parte da pressão e da cobrança, que é o maior desafio, na minha opinião. Boa, muito bom. E aí, emendando aqui uma outra pergunta para a gente falar aqui, cada um opinião. Qual que é o futuro da profissão? O que que vocês Eita, enxergam aí? O Igor, que já eita. tem 65 anos de tráfego aí, o que que você acha, Igor? É, aí você me complica, tinha que falar os mais velhos aqui. O Rodrigo tem a minha idade só de tráfego, pô. Ele já sabe o começo já e o futuro. Mas o que que você vê? Pensa Eu, para você, cara. Pensa tipo assim, estamos perguntando para o seu futuro. Como que você se vê daqui a 5 anos na profissão, por exemplo? É, eu até falei num tópico anterior, acho que você não tava, Rodrigo. Mas eu acho que cada vez mais o tráfego tá sendo mais sólido, sabe? No sentido de pessoas conhecerem mais o que é tráfego. E óbvio, mais pessoas vão entrar em tráfego e pode deixar o mercado por um tempo ruim, mas as pessoas estão ficando mais profissionais e o nível está aumentando, assim como em qualquer outra área, sabe? Vou dar um exemplo de TI. Cara, TI, alguns anos atrás, era só os melhores ali faziam TI. Agora virou uma bomba e o mercado vai buscar cada vez mais gente, né? Então, o tráfego, para mim, é isso. É cada vez mais profissional, mais sólido a carreira e eu sinto um conforto em saber isso, né? Porque talvez daqui 5 anos, porra, a profissão poderia morrer, pum, explodiu, morreu o tráfego. Mas não, cada vez cara, tráfego tá sendo cada vez mais sólido, na minha visão. é, também acho. O que muda, as plataformas acho que tendem a mudar ao longo do tempo, né? Então, eu lembro no começo do Facebook lá, que era o Power Editor, eu acho. Então, as plataformas tendem a mudar muito. Acho que o marketing de performance como um todo vai continuar, acho que sempre vai existir, mas é difícil, né, ter essa visão, porque com a chegada da inteligência artificial, o que que vai acontecer, será, né? Será cada vez mais a tendência é o algoritmo ficar melhor, depender menos da ação humana ali na construção de campanhas, mas isso de um ponto de vista técnico ali, né? Mas a Mas leitura, é o foda, entendimento de cara. contexto, Essa parte eu acho foda, sabe por quê? Porque uma coisa que eu sempre penso, toda vez que eu converso lá com o pessoal do Facebook, eles falam, não, deixa o algoritmo que ele é inteligente. Beleza, só que, cara, queira ou não, a empresa precisa lucrar, mano. E a empresa precisa fazer você pôr dinheiro, né? E aí eles falam, não, mas se você fatura, se você vende bem, você vai pôr mais dinheiro. E a gente sabe que não é assim. Eu tenho que pôr dinheiro de qualquer maneira, que eu tenho que crescer. Ou você acha que a hora que o CPA sobe, a pessoa fala, parem as máquinas, ninguém põe dinheiro em nada. Não. Aí você vai otimizando, você vai brigando, mas você não para. A empresa não pode parar. Então, cara, eu tenho muito esse lance, ok, o algoritmo é inteligente, ele sabe para quem vai entregar, só que ao mesmo tempo ele tem que falar, opa, peraí, eu tenho que trazer dinheiro para a empresa também. Eu tenho que. Tanto que você vê às vezes, caraca, até o dia 20 cara, o algoritmo tá voando do nada, do dia 20 ao dia 30 ele, bum, descarrega um caminhão de dinheiro sem trazer conversão. Você fala, gerente, porra, olha o que aconteceu. Aí que o gerente faz, ele pega os 30 dias, ele fala, não, mas dentro dos 30 dias tá dentro do que eu queria. Entendeu? Então, pô, o algoritmo podia ter continuado voando, mas aí ele quis dar uma balanceadinha. Então, eu tenho muito essa cisma também. Eu acho que o algoritmo vai cada vez, vai substituir o gestor? Cara, pode ser que substitua, só que aí eu acho que é muito aquilo. O algoritmo joga também pro lado dele. A empresa, no fim das contas, ela quer ter o seu dinheiro. E quem me garante que ele vai estar fazendo, mas ele vai estar sempre se ajustando para também tirar um dinheirinho para não performar o máximo de você gastar menos trazendo mais. Quem me garante? Né? Então, eu não sei, eu tenho um pouco essa cisma, sabe? Mas enfim, eu acho que é o que
que pode acontecer. E até você trazendo isso, Demetrios, né? A gente falou um pouco do futuro, da profissão, que tem que ser. Se eu fosse falar para, se alguém me perguntasse, né? Se alguém chegasse e falasse assim, cara, o que que você diria para mim que estou pensando em entrar na área de gestão de tráfego pago, né? O que que você falaria para mim? E, cara, é o que eu sempre falo para a galera. Até hoje mesmo, eu estava no aeroporto vindo aqui para BH pro Fire, um menino veio me perguntar, mano, me dá uma dica, eu sei que chegou. Falei, cara, primeira coisa, se eu fosse você, eu entrava num time, numa empresa para aprender, igual o Igor fez. Ele entrou numa empresa para aprender. Ali, cara, é onde você vai se moldar, ah, mas aí eu não vou ganhar em escala, meu amigo. É o seu primeiros 6 meses como gestor. Aprende lá primeiro, depois você pensa no médio para longo prazo, ganhar escala e tudo mais. Então, a primeira coisa, entra lá. Segundo, aprenda além do tráfego, ou aprende inteligência artificial para gestão de tráfego, ou aprende um pouco a parte de dados, porque, cara, isso faz muita diferença. Meu amigo, um gestor de tráfego, quando ele me falava na entrevista, eu manjo de GTM, manjo disso, manjo de construção, manjo de NTN, falava, vem, porra, vem, velho, você pode até não ser tão bom ali em Face, em Google, mas você vai se ajeitar. Agora, achar um que manja disso é difícil. Então, vem, então aprende essa parte de dados também. E se você tiver habilidade, aprender a parte de estatística, de leitura de números, cara, que isso também faz muita diferença. Então, esse seria o conselho que eu daria se alguém viesse me perguntar, cara. Aí eu não sei vocês, eu acho que o Demetrios tem uma opinião, o Igor, que é mais novo, tá ali, com certeza deve ter algum amigo que troca ideia e tudo mais. Não sei o que que vocês falariam para a pessoa que perguntasse para vocês isso. Eu iria muito nessa linha também. Eu tenho alguns conhecidos que eu tive a oportunidade de trazer para o mercado de tráfego, e a coisa que eu sempre disse para eles no começo é: foca em aprender, busque estar em um ambiente onde você possa executar, aprender, né, ter repertório, ver muita coisa acontecendo. Então, a agência tende a ser um ambiente que você consiga isso, né? De ter muitos clientes, de ter muita verba, vários modelos diferentes de venda, porque aí você ganha experiência, você planta, você ganha repertório. Eu comecei com uma agência de lançamento, né? Quando eu saí de TI. E na época, assim, eu não tinha tanta essa clareza, mas hoje eu vejo que foi muito importante para minha trajetória, porque eu lembro que o meu primeiro lançamento eu tinha 120 mil reais para fazer o tráfego. Meu primeiro. E eu lembro que eu tremia bastante ali de receio, né? Tipo, primeira vez que eu vou fazer 120 mil reais, eu falei, meu Deus, se eu fizer algum problema aqui, o que que vai acontecer? Só que eu fiz muitas vezes. Saí de lá, fui para uma outra agência, fiz muitos lançamentos, participei de muitos cenários, participei de muita construção ali. E aí aquilo foi me moldando, e junto com as habilidades que eu especificamente tinha tido experiência com tecnologia, fez com que eu chegasse hoje até aqui, né? Então, a agência eu acho que é um bom caminho, mas é muito por esse contexto também, eu acho. Tipo, ó, se expõe, pratica, aprende. O Igor, que começou lá no Wendel, né, que é um ambiente um pouco parecido com isso que eu falei aqui. O que que você acha, Igor? Para alguém que está começando, você acha que tem um caminho específico que você faria diferente, sei lá, ou o caminho que você seguiu você achou que foi muito bom? O que que você recomendaria, visto que você começou há pouco tempo? Eu não faria nada diferente. Nada diferente porque eu sigo muito a linha de vocês. Porque quando você tá num local que tem mais pessoas experientes e, cara, você para pra escutar, você para pra aprender, você aprende assim de uma forma radical, porque você chega e tudo já é um turbilhão de informação na sua cabeça, você fica confuso, você fala, meu, o que que tá acontecendo? Mas você entende o maior jogo ali, né? Então eu não mudo nada por esse sentido. Quando eu entrei, que até o Rodrigo me contratou, eu falei, cara, isso aqui vai ser uma bomba, minha cabeça vai explodir, eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus. Só que eu tive o Demetrios ali no dia a dia que me acompanhou muito e me ajudou muito e tudo se encaixou, sabe? Tudo pareceu no tempo certo. Então eu não faria nada diferente. O melhor caminho para mim é você realmente entrar numa empresa, numa agência ou, enfim, qualquer coisa, para você aprender com outras pessoas e não tentar seguir um caminho, por exemplo, sozinho,
sabe? Acho que isso é o caminho mais difícil. Ô, É, Demetrios, e sabe uma coisa que a gente pode. A gente tá batendo já mais de uma hora já de podcast. E sabe uma coisa, cara, que a gente poderia fazer para todo mundo, todos os nossos convidados que vêm aqui de tráfego pago? A gente poderia qual? ter Diz aí. uma pergunta em comum, que todo mundo tem que responder no final. O que que você acha, mano? Boa, isso aí. Topou falar com a gente aqui, vai entrar em fogueira. Tem que ter a pergunta. Ó, uma vez eu fui num podcast e teve umas perguntas difíceis, cara, mas eu não, eu pensei em não, a gente não fazer uma difícil, mas a pergunta em E comum. o Igor falou para mim, ó, vocês não vão fazer nenhuma pergunta difícil, né? Eu falei, não, não vamos não. Não, vou, antes da pergunta em comum, Igor, Ah, qual que é meu Deus do importante? céu. Vai, Pelo vamos amor de Deus. perguntar uma um pouquinho mais técnica. Na sua visão, mano, Ah, qual que é a meu importância Deus. de entender o público-alvo e como que isso influencia na estratégia do tráfego, das campanhas, quando você realiza ali as campanhas para o lançamento e etc. Cara, na minha visão é tudo pro tráfego, isso é o mais importante, na minha visão, tá? Até pensando em concepção, antes de você pegar um cliente, é você entender realmente o público-alvo, a persona. Até vou dar um exemplo, tá? Eu entrei num projeto, e era um outro gestor que tocava, eu entrei, e a primeira coisa que eu fiz foi, beleza, o que que já rodou, qual que é o histórico, e quem que é o público-alvo, quem que é a persona. E eu quebrei isso em comunicações, porque rodavam fase um, fase 2, fase 3. Fase um como atração de seguidores, fase 2 aquecimento e fase 3 o perpétuo. Então eu falei, tá, o que que tá falando nessas três comunicação e como isso se conversa? Então o público-alvo eu entendia como que a pessoa chegava na fase um na atração do seguidor, como eu tinha que aquecer ela e como eu tinha que vender na ponta, sabe? Então, pra mim, isso é 100%, entendeu? O público-alvo. Te ajuda muito na hora de subir as campanhas. Ó, uma outra pergunta aqui, ó, para você, Igor. Pérola Santos. Qual que é a informação mais importante que você considera antes de iniciar uma campanha? O que que você precisa saber a qualquer custo, assim? Formação? Como assim? É, Não entendi. o que que você precisa saber antes de começar uma campanha? E sem esse tipo de conhecimento, informação ali, você não sabe por onde começar, o que fazer, não sei. Você falou aí Cara, público-alvo, né? Público-alvo por exemplo, a principal coisa que você entende que é importante para. E quando eu falo É, campanha, não necessariamente gerenciador, tá? Uma campanha, um lançamento, sabe? Alguma coisa assim. tá. Pra mim, informação tem histórico ou não? É a primeira coisa, antes de começar a subir uma campanha. Tem histórico? Já rodou alguma coisa? Não rodou? Para mim, isso é a primeira coisa que eu faço quando eu entro em algum cliente, algum projeto, tá? mano, isso daí que o Igor falou é muito aquele lance do o básico tem que ser dito. Eu tô fazendo, tava fazendo mentoria para uma pessoa. E a primeira coisa que eu falei foi, cara, não, beleza, essas campanhas que você montou, você se baseou no evento antigo, né? Você viu como que foi? Não, cara, e não foi uma vez que eu vi isso acontecer. E pessoa, digamos assim, com mais anos de experiência, né? E isso é mega para mim, cara. Se olhar os dados da anterior para você se basear, começar é o essencial. Ainda mais se a pessoa tinha resultados, não queira começar do zero a roda. Olha o que ela fez, otimiza, melhora e põe para rodar. Replica e põe para rodar. E outra coisa, na minha visão, cara, é a meta. Se você não tiver meta e verba, para mim, cara, a primeira coisa, beleza, a gente vai rodar, ok, qual que é a meta e verba? Ah, a meta é o CPL tanto, é rodar isso, essa verba, show. Vou olhar as outras campanhas, vamos para ação. E, cara, e tem gente que não faz. Tem gente que tira do sovaco e vai subindo, ah, não deu certo. Você olhou como foi feito anterior? Cara, você tem dados para você consultar anterior, tá fácil. Você não olha, você vai pelo caminho mais difícil, não sei por quê. Então, acho que isso que o Igor falou é essencial, é o básico que tem que ser dito e tem que ser feito, sabe, mano? Boa. E Eu perguntei justamente nessa linha mesmo, porque eu acho que a verba é o principal, é o primeiro é o item que você primeiro. precisa ter clareza. É, Porque dependendo da verba, muda toda a estratégia de tráfego ali, né? Tudo, exato. muda Sim. tudo. Então, acho que a verba é o primeiro ponto ali, por isso que eu perguntei. Mas, óbvio, Demetrios, não existe só uma coisa, né? Tem tudo ali, mas a primeira coisa exato. que eu procuro saber é a verba. É um conjunto de coisas. E aí, cara,
vamos para uma pergunta para Pergunta do poder milhão, vamos que lá vai aí. ser de todo mundo. O que que você acha, Demetrios? Se o Igor pode compartilhar com a gente uma experiência de sucesso que ele teve aí na carreira, pode ser onde foi, e uma lição aprendida com uma campanha que não foi como esperado. Porque, queira ou não, a Muito gente bom. aprende muito quando não dá certo, com esses erros para nunca mais aplicar. E aí, Igão, tem alguma coisa para você Boa. trazer para a Isso aí gente? é pergunta de entrevista, hein? De Me fala experiência aí de um. sucesso e uma lição aprendida com uma campanha que deu errado. Essa vai ser, Demetrios, essa vai ser a nossa pergunta para todo convidado? Fechou, fechou, Boa. bora. Cara, tá. Um case de sucesso que eu acho, e é mais pra mim, tá? A forma como eu entrei e consegui resolver, entre aspas, o problema. E é o que eu tava falando, é eu pegar um projeto que não estava alinhado em relação à comunicação, e eu consegui pegar todos os dados, trinchar tanto todas as planilhas, que eram, no caso, era um projeto de consultoria, tá? Um perpétuo que eu dava uma consultoria. Para mim foi eu alinhar toda a comunicação com o time inteiro desde o começo. Então, cara, desde que roda na fase um, que roda na fase 3, que vai pro comercial, e eu mudar totalmente o cenário, alinhando isso com todo mundo. Então, tava várias pontas soltas e eu consegui alinhar isso graças à comunicação, alinhar a linguagem com todo mundo, como cada um gosta de receber informação, sabe? Eu acho que para mim isso foi um case de sucesso para mim, porque eu fiz isso sozinho, sabe? E Boa. agora, algo que Uma Um experiência que erro não que foi você boa. aprendeu, cara. não Ah, foi boa, que eu aprendi. Ah, Vai, traz um teste. Pode ser um teste que você rodou, não foi bom. E falou, mano, cara, aprendi. Rodei era. ou, Advantage demais para público que tinha que ter segmentação de idade. Passou a idade, ferrou. ou teve um lançamento que deu muito ruim que você fez e falou, nossa, não performou, mas eu consegui aprender. Sei lá, alguma coisa assim. Cara, foi não ficar preso. Uma coisa que eu achei que, tipo assim, não foi tanto por mim, mas eu aprendi muito com isso. Não tenta qualificar o lead subindo, por exemplo, público de iPhone ou algo do tipo. Isso não vai dar certo, sabe? Pessoas que pensam dessa forma. Segmentar, tipo, segmentar muito, Usuários de né? iPhone, aí eu vou pegar um lead que tem mais Comprador, renda. como que é? Tem algumas Compradores compradores envolvidos, envolvidos, não sei o que, de produto de alto alto valor. valor. É. É. Se o seu produto não conversa com essas pessoas, não adianta você tentar buscar alguém que tenha mais renda, sabe? Filtrando no gerenciador. Ou seja, você fez algo já em cima disso e não deu certo. Exato. O produto não era para esse tipo de pessoa. E aí, tipo, a pessoa tentou filtrar na campanha, eu olhei aquilo e falei, cara, isso não vai dar certo. E Mas aí aí o eu fui. resto não comunicava ao mesmo tempo, né? Então, tipo, Exato. é um pouco daquilo que a gente falou no episódio todo, né? Que, tipo assim, beleza, existe o tráfego, mas aí e o resto? Comunicação, produto, oferta, copy, Exato. né? Exato. A Exatamente. Big Idea do produto não conversava nada com esse Ou, tipo se- de público. ou seja, quer dizer então que a gente pode criar campanha tudo com público aberto e já era? Ah, pô, sacanagem, né? Sacanagem, velho. Sacanagem com o cara aí. Sacanagem. O pessoal da agência vai ver e vai falar: Meu Deus, vamos olhar amanhã as campanhas do Igor, tudo aberto aqui. Daily amanhã, extraordinária, 8 horas. Igor, abre as campanhas aí. Abre as Caramba, campanhas, Igor, número na tela. sacanagem. Boa, cara. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que foi um episódio, cara, muito massa. Acho que foi bem produtivo, foi bacana pra caramba ouvir aí o Igor. Ô, Demetrios, que título pode ter esse episódio aí, cara? Eu tô pensando, eu não sei ainda. Que título que vai ser? A gente falou um pouco da profissão, mas o Igor trouxe muita da experiência dele, né? Já Ah, o sei. maior gestor de Igor tráfego do Santos. Brasil. Brincadeira. É. Igor Santos, um grande player do mercado de lançamentos. Pronto. Ô, Não Demetrios, a pode gente tem que ser esse. pensar que esse vídeo sai amanhã, cara. Olha aí, para quem tá assistindo, a gente vai pensar o título. Se você tá assistindo, você já viu, provavelmente, mas vamos pensar um título massa para jogar aqui. Mas, cara, é isso. Quero agradecer, Igor, mano. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Muito obrigado aí por topar. A gente atrasou aqui a gravação. Era para ser ontem, era para ser mais cedo, atrasando tudo. Mas, amigo, muito obrigado, mano, por topar aí, por trazer isso, a sua experiência, por compartilhar com a gente, por bater uma ideia conosco. Demetrios também.
Valeu, meu amigo. Muito obrigado aí Fala suas redes por me sociais aí, Igor, esperar. pra galera te seguir Boa. lá. Cara, arroba Igor Perola Santos. E só mais um ponto aqui antes de acabar. Até agradecer publicamente, desde o começo, se eu estou aqui, é graças a vocês dois. O Rodrigo por ter me contratado e me ensinado muito. O Demetrios por ser praticamente um pai ali durante a empresa, ensinar não só tráfego, mas comportamento. Então, muito obrigado, de verdade. Boa. Igor, do zero aos 200 mil reais em um ano. Do Me zero dê, É me dê isso. 10 do anos. zero a 30 milhões investidos, geridos em um ano. Boa. Show É. de bola. Galera, e que está acompanhando a gente aqui até agora, segue a gente lá no Instagram, no @trafegocast. Está acompanhando aqui, curte, se inscreve, deixa um comentário, deixa uma, sei lá, deixa uma crítica, uma sugestão, um elogio, enfim. Ajuda a gente aí, comenta, ajuda a E gente a divulgar. A gente está tentando, né, Demetrios, manter uma postagem maior de frequência ali dentro do Instagram. O Demetrios está criando o TikTok também ali para a gente soltar. Mas, enfim, é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, Demetrios. Valeu, obrigado. Igor. Foi animal. Obrigado pelo papo. Valeu, galera que acompanhou. Tamo junto e até semana que vem. Tamo Valeu. junto.